Atos capítulo 21, do verso 37 ao capítulo 22, verso 21, diz assim: E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: É-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: Sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante na Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Perseguiste caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho ao meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Vamos orar. Adorado Senhor, bendizemos o teu nome e rogamos que nesse momento o Senhor venha ministrar, ó Deus, ao nosso coração, que teu Espírito nos conduza à verdade e que o teu nome seja exaltado para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, em Atos nós estamos vendo o testemunho e a expansão da igreja. É o Senhor Jesus mesmo quem está edificando a sua igreja. Ele tinha prometido isso, e ele faz isso por meio dos seus servos.
Mas para que isso ocorra, para que Jesus use os seus servos na edificação da igreja, o evangelho precisa ser proclamado, anunciado. Daí a grande comissão, onde Jesus diz que toda a autoridade havia sido dada a ele no céu e da terra, e que agora os discípulos precisavam ir e ser testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estão fazendo exatamente isso em Atos dos Apóstolos, porque eles receberam da parte de Deus poder para testemunhar. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado aos servos de Deus. Lá no início do livro de Atos, Jesus havia prometido isso, que ele daria o Espírito Santo e eles receberiam poder para ser testemunhas. O problema é que, apesar dessa ordem ter sido dada há tanto tempo, a igreja passa por muitos períodos em que cristãos não falam a respeito de Cristo. Eles até vão à igreja, eles procuram crescer no conhecimento do Salvador, eles conhecem a Bíblia, mas deixam de lado a tarefa de ser uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E aqui no nosso texto, Paulo havia chegado a Israel com o propósito de informar a igreja de Jerusalém tudo aquilo que Deus estava fazendo entre os gentios e como a igreja também se expandia entre os gentios. Paulo era uma testemunha fiel do seu Senhor. Paulo proclamava o tempo todo a palavra de Deus, e por causa disso ele era acusado. Foi isso que aconteceu também nesse lugar. Ele foi falsamente acusado no templo pelas pessoas que diziam que ele estava ali profanando o templo, e por conta disso ele quase foi morto. Ele levou de fato uma grande surra ali no templo, sendo salvo pela providência de Deus, porque o comandante chega para ver toda aquela confusão e tira Paulo dali praticamente escoltado. Foi isso que nós vimos no texto anterior. Paulo vai ser levado para a prisão, para a fortaleza, e o texto diz que enquanto ele subia as escadas, a multidão continuava a clamar por sua morte. Aqueles homens estão querendo tirar Paulo da face da terra, mas ainda assim Paulo continua a proclamar o nome do Senhor. E o texto então nos mostra, nos ensina como testemunhar de Cristo. Você é chamado para ser uma testemunha. Eu sou chamado para testemunhar do Redentor. Como testemunhar de Cristo? E a primeira lição que você percebe nesse texto é que você precisa aproveitar as oportunidades. Veja, dos versículos 37 a 39, é isso que vai acontecer. Paulo não perdia uma oportunidade sequer. Ele realmente fazia aquilo que ele exortou o seu filho na fé, Timóteo, a fazer: pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. É isso que ele instruiu a Timóteo. Ou seja, prega o evangelho sendo bem recebido ou não. É isso que quer dizer a tempo e fora de tempo. E enquanto ele estava aqui sendo levado para a prisão, com a multidão ainda enfurecida, enraivecida, ele pergunta ao comandante se ele podia conversar com o comandante. Eu posso falar com o senhor? O comandante fica espantado ao ver aquele homem falar em língua grega, e falar bem em língua grega, porque ele achava que Paulo era, na verdade, um homem, um egípcio, acusado de tramar contra Roma. Veja, os versículos 37 a 39 dizem isso. Quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? E aí então ele faz uma pergunta retórica aqui: não és tu porventura o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? É como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu estou aqui achando que você é aquele egípcio que estava promovendo toda aquela revolta. E essa história, apesar de não aparecer na Bíblia, ela é registrada pelo historiador Flávio Joséfo. Ele registra que um impostor egípcio, alegando ser um profeta, ele começou a liderar um grupo que começou a marchar contra Roma. E o comandante achava que Paulo era esse homem. Ele viu Paulo no meio do templo,
aquele alvoroço todo, a primeira coisa que ele pensou é o egípcio. Então ele vai lá e arranca Paulo dali. Mas agora ele ouve Paulo falar grego. Então você não é o egípcio. E diante disso, Paulo vai afirmar a sua naturalidade, de onde ele era. Veja o verso de número 39. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Eu sou tão judeu quanto aquele povo. Eu sou de uma cidade que não é uma pequena cidade, nem uma cidade insignificante, e eu peço então que você me deixe falar ao povo, para que eu me explique, para que eu diga de fato o que está acontecendo. E por mais que aqueles homens, aquele povo esteja enfurecido, Paulo vê agora uma grande oportunidade de falar àquela multidão, porque ele está num lugar de destaque. Ele tinha subido as escadas e de lá ele teria uma excelente oportunidade de falar ao povo, de onde ele via ali todo o povo. E então ele permite, ou ele recebe a permissão, e lá do alto dos degraus falará ao povo. Veja que interessante. Paulo poderia muito bem estar aqui preocupado com o que vai ocorrer a ele, e talvez tivesse. Não descarte a questão de que Paulo estava aqui pensando: o que vai ser de mim agora? Mas ainda assim, com todo o problema envolvido, Paulo sendo retirado do meio da multidão, sendo levado para a prisão, ele percebe que ele ainda tem uma boa oportunidade de falar sobre Cristo. E nós precisamos aprender isso com Paulo. Nós precisamos aprender que não há um momento oportuno que você vai falar sobre Cristo, e aquele momento de ouro que você acha que vai chegar e nunca chega, porque o tempo todo o Senhor nos concede oportunidades para proclamar o Evangelho, e isso pode acontecer de várias formas, desde uma conversa na fila do supermercado, passando lá pelas amizades na escola, quando os amigos chegam perto e começam a conversar sobre vários assuntos, ou quando algum amigo de serviço comenta sobre um problema, um dilema que ele está vivendo. Em cada um desses momentos você tem oportunidade de falar a respeito do seu Redentor, do seu Salvador. São muitas as ocasiões que o Senhor concede a você todos os dias, mas é preciso primeiro que você não se intimide. Paulo poderia estar muito intimidado aqui, afinal de contas, essa multidão está enfurecida. Qualquer coisa que ele fale talvez desperte maior furor desse povo. Mas ele vai anunciar a Cristo. Mas ele vê ali uma boa possibilidade de ainda falar àquele povo. Não se intimide. Mais ainda, lembre-se que você é embaixador de Jesus Cristo. E você fala em nome de Jesus Cristo. É dele que você testemunha. É ele a autoridade que ordena que você proclame o seu santo nome. Mas tem cristãos que acham que eles precisam quase de uma autorização escrita para poder falar sobre a sua fé. E se a pessoa não falar assim: por favor, fala para mim, nunca vai descobrir que aquela pessoa crê de fato no Senhor Jesus, que aquela pessoa frequenta uma igreja. Sem a pessoa demonstrar interesse, muitos cristãos acham que vão ser inconvenientes. Afinal de contas, religião, futebol e política não se discute, não se conversa. Curiosamente, sobre política e futebol as pessoas conversam bastante. Nós ficamos tímidos quanto à fé. Mas é claro que você precisa de discernimento e de sabedoria, mas é preciso falar a tempo e fora de tempo, ou seja, falar sendo bem recebido ou não sendo bem recebido, como é o caso de Paulo aqui. E talvez você pense aí: mas pastor, a Bíblia também não fala para não jogar pérolas aos porcos? Sim,
O que seria jogar pérolas aos porcos? Isso acontece quando você já proclamou, já falou, já anunciou, a pessoa continua com o coração empedernido e tem um momento que de fato não vale mais a pena falar. Mas jogar pérolas aos porcos é quando você já falou bastante, é quando você já investiu bastante, e de novo você vai precisar de sabedoria para saber quando falar e quando calar. Aqueles que estão, por exemplo, na faculdade, na escola ou no ambiente de trabalho, nos momentos de intervalo, onde os grupos se reúnem, fala-se sobre tudo, cada um tem uma opinião sobre tudo, e os cristãos estão ali no meio, muitas vezes acovardados. E o triste é que às vezes nas outras conversas eles entram. Tem um filme novo estreando e está lá o crente falando: eu fui, foi muito bom, eu só não gostei muito do final. Ou olha, o jogo de futebol vai acontecer, esse seu time não é muito bom não, começa a caçoar do outro. Mas se a conversa entra no âmbito religioso, cada um com a sua fé, cada um sabe no que crê. Eu não preciso ficar me metendo nisso, mas por política, por futebol, por outras coisas, cristãos têm até entrado em briga, mas receosos de falar com o seu Redentor, ou sobre o seu Redentor. Aproveite as oportunidades. Paulo está fazendo isso, Jesus fazia isso de forma maestral. O exemplo que eu não me canso de dar: me dê um pouco de água. Mas como o Senhor está pedindo água, se eu sou mulher e se eu sou samaritana, e está aí uma porta aberta para falar a respeito dele, a água da vida. Quem toma dessa água nunca mais tem sede. E ele leva aquela mulher a ter curiosidade para saber quem ele é. Eu quero saber onde eu encontro dessa água. O Senhor é maior do que Jacó. Jesus aproveita as oportunidades. Paulo abre mão de pensar a respeito de si mesmo e daquilo que está acontecendo com ele, e pede: eu posso falar a essa multidão. Aproveite as oportunidades. Mas veja mais: para testemunhar do Evangelho, você precisa se identificar com os seus ouvintes. Isso está do verso 21 a o capítulo 23, verso 5. Capítulo 21, 40 ao 23, verso 5. Como é que você percebe isso aqui? Paulo, lá subindo a escada, lembra que a multidão está tão enfurecida que os guardas precisavam levantar Paulo para o pessoal não agarrar e pegar. Agora então ele está lá na escada, ele chama a atenção dos judeus ao falar em hebraico. Olha que interessante, ele conversou com o comandante, certo? O comandante falou: você sabe o grego? E agora Paulo vai se dirigir aos judeus e começa a falar em hebraico. Na verdade, ele fala em aramaico, a língua que os judeus falavam aqui nos tempos de Jesus, que substitui o hebraico dos tempos do Antigo Testamento. Veja aí como que isso se dá. Verso 40. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Paulo já estava no lugar privilegiado, ele faz um sinal, todo mundo para ver o que esse homem vai falar ainda. Nós estamos aqui querendo agredir esse homem, ele ainda faz um sinal querendo falar, e Paulo se dirige àquele povo em hebraico. Lembre que nesse tempo todo mundo fala grego, a língua do império é o grego. Não importa de qual povo você é, o pessoal fala grego. Mas aqui Paulo se dirige em hebraico àqueles homens. Veja o que diz o restante: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda mais silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia,
Mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos pais, dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Veja como que Paulo se aproxima desse povo. Esse povo ouve Paulo na sua língua e ainda guarda mais silêncio. Eles agora estão atentos. O que este homem vai falar? E ele começa se dirigindo a estes homens como irmãos e pais. A multidão que estava enfurecida, atacando Paulo, a multidão que havia esmurrado o apóstolo, irmãos e pais. Eu pertenço ao povo de vocês, eu não sou um inimigo, eu estou junto com vocês. Eu não sou um intruso nesse meio, eu não sou alguém que não conhece as tradições. Irmãos e pais. E aí no verso 3, ele enfatiza um pouco mais isso. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel. E por que Paulo cita Gamaliel? Porque Gamaliel foi um mestre bastante respeitado entre os judeus. Depois que Gamaliel morreu, ficou uma lacuna entre os grandes mestres dentro do judaísmo. E Paulo está dizendo: olha, eu sou do povo, eu não sou um intruso, e mais, eu estudei com Gamaliel, eu fui aluno de Gamaliel, mestre respeitado dos judeus. E Paulo diz: eu fui treinado segundo a exatidão da nossa lei. Vocês estão achando que eu estou profanando o templo? Vocês estão achando que eu não ligo para a lei? Quem me treinou foi Gamaliel. Foi aos pés dele que eu fui instruído. O que Paulo está deixando bem claro aqui para aqueles homens é: eu não sou alguém que desconhece a lei, eu conheço bem. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. Eu também sou zeloso pela lei. Agora, veja o verso 4. Perseguiste caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Se no final do versículo 3 ele diz: eu sou zeloso da lei, como todos vocês são zelosos, ele está dizendo: eu também estive na mesma situação de vocês, perseguindo a igreja. A perseguição que eu estou sofrendo hoje, eu já efetuei. Eu sei bem o que vocês estão pensando, eu entendo o zelo de vocês, eu já estive aí nesse lugar. Eu sei que vocês entendem que estão sendo zelosos, porque eu também achava que eu estava sendo zeloso. Veja o verso 5. Depois que ele fala que ele meteu em cárcere homens e mulheres, ele diz de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. E Paulo agora está dizendo: olha só, tudo o que eu estou dizendo pode ser comprovado, porque olha, estes homens, as autoridades dos judeus, me davam cartas, eram eles que me autorizavam a perseguir. Veja que estes que estão perseguindo Paulo estão na multidão, indo na massa. Paulo tinha autorização para fazer isso. Pode perguntar, pergunte ao sacerdote, pergunte aos anciãos, ou seja, havia muita gente que havia testemunhado a maldade que ele praticava contra os cristãos. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está de fato se identificando com os seus ouvintes. Ele não se coloca acima dos seus ouvintes. Ele procura algum ponto em que eles têm contato, para que ele possa proclamar a respeito do seu Salvador. E é isso que nós precisamos fazer quando nós testemunhamos de Cristo. Nós precisamos nos identificar com aqueles que estão nos ouvindo. Isso é ter sabedoria para proclamar o Evangelho. Porque, irmãos, muitos crentes que vão falar sobre o Evangelho falam com os outros a respeito de fé e de céu como se fossem superiores. Você vai para o inferno, como se nunca estivessem naquele lugar.
Por vezes, ao conversar com outros sobre a fé, são impiedosos e implacáveis, esquecendo que por mais que saibam hoje, já estiveram numa situação diferente. Não é assim que nós ganhamos as pessoas, ou ganhamos a atenção das pessoas, pelo menos. As pessoas precisam saber que nós não estamos acima delas. Eu já contei uma história aqui triste que eu presenciei, mas eu repito aqui porque ela ilustra bem esse ponto. O ofício fúnebre que eu fui, vários não crentes, uma senhora falecida e um pastor dizendo àquela multidão que a fulana de tal morreu, mas ela fez a decisão mais inteligente da vida dela, porque ela creu em Jesus. E eu fiquei a pensar na falta de sabedoria disso, porque se essa mulher foi inteligente porque ela creu em Jesus, significa que esse pastor também é inteligente porque ele crê em Jesus. E eu que não creio em Jesus sou o quê? Você não conversa uma conversa assim, nesses termos, até porque não há inteligência para chegar em Jesus. É graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não falamos para as pessoas a respeito da melhor escolha, mais inteligente que nós fizemos, porque não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E nós precisamos aprender exatamente isso. Não fique então falando a respeito do quão bom você é e de quanto a sua posição é melhor da posição daquele que está indo para o inferno. Não fale sobre você mesmo, a não ser que você faça como Paulo. Paulo está falando a respeito de si mesmo, mas não para sua vanglória. Ele está falando a respeito de si mesmo para dizer: eu cometi os mesmos pecados. A perseguição que vocês estão infligindo a mim, eu também infligi a outros. Eu também achava que eu era zeloso como vocês. O que Paulo então está fazendo é: se houve salvação para mim, há para vocês também. Eu não era uma pessoa diferente de vocês, e se Jesus me alcançou, Ele alcança vocês. Paulo então está aqui identificado com este povo nos seus mesmos erros. Alguns atribuem a Spurgeon uma frase que diz o seguinte: evangelismo é um mendigo dizendo a outros mendigos onde encontrar o pão. E eu gosto muito dessa frase. Evangelismo é um mendigo dizendo a outros mendigos que encontrou o pão. Olha, eu sei aonde tem o pão, eu encontrei o pão, vamos lá, tem pão para você também. Eu também estava com fome como você, eu também estava necessitado como você, eu também estava em franca oposição a Deus como você. Mas Paulo não deixa de falar a verdade para esse povo, porque ele diz: persegui o caminho até a morte. Com isso, Paulo está dizendo: olha, no zelo de vocês, vocês estão cometendo o mesmo erro que eu cometi. Ele não está se negando a falar a verdade, ele está confrontando o pecado daquele povo. Por mais que ele se identifique, na sua identificação com os pecados do povo, ele está dizendo: está errado. A situação que eu vivi era errada, a situação que vocês estão vivendo também é errada. Não se mostre superior àqueles a quem você anuncia o Evangelho, porque você não é. Mas essa lição vale também para outras instâncias da nossa vida. Por vezes os pais vão instruir os filhos e falar a respeito dos pecados dos filhos, e falam aqui do alto da sua santidade, como se nunca tivesse cometido aquele pecado, como se fossem perfeitos e que também não lutassem diariamente contra os pecados. E os filhos às vezes olham e falam assim: eu nunca vou ser desse jeito, porque eu peco todo dia. Eu até tento não pecar, mas quando eu vejo eu estou pecando, quando eu vejo eu já fiz. E às vezes, na ânsia de corrigir e disciplinar, nós esquecemos de nos identificar e dizer: essa luta também é minha, eu preciso da graça de Jesus como você, eu cometo pecados como você,
E a graça que me alcançou é graça suficiente para alcançar você. E o perdão que eu tenho em Jesus Cristo é o perdão que você pode ter em Jesus Cristo. É se colocar na mesma posição, carentes do Senhor. Porque não é a testemunha que deve aparecer. Eu lembro que quando eu converti, era uma época de muito testemunho, né? Levavam pessoas para dar testemunho na igreja o tempo todo. E a gente saía da igreja depois do testemunho lembrando de quem? De Jesus? Coisa nenhuma. Lembrando do cara que testemunhou. Rapaz, terrível esse cara, né? Quantas pessoas ele matou, quantas tragédias ele cometeu. Olha, rapaz, esse cara era terrível mesmo. A gente não lembrava muito de Jesus, porque era quase uma hora e meia, falando do quão desgraçado a pessoa era, ou desgraçada, né? Quão desgraçada a pessoa era. E agora, eu me converti e encontrei Jesus, vamos orar. 1h30, falando de todas as tragédias, calamidades e pecados, e eu encontrei Jesus, e acabou a história. Quem aparece é a testemunha, mas nós não somos chamados para aparecer. Jesus Cristo precisa brilhar. Ele é o conteúdo da proclamação. Então, por mais que Paulo esteja aqui dizendo: olha, eu estive aí, eu sou judeu, eu estive aos pés de Gamaliel, ele não está fazendo isso para se vangloriar. Ele está dizendo isso para que os judeus saibam que ele esteve naquela situação. Mas o que você vê a seguir é que para anunciar, ou para ser uma testemunha do Evangelho, você precisa proclamar a Jesus Cristo. É esse o conteúdo. A partir do verso de número 6 até o verso 21, então, é o que nós vamos ver. Após se identificar com os ouvintes, Paulo anuncia, proclama Cristo. Ele vai mostrar aqui que sem nenhum merecimento, o apóstolo que estava numa jornada para perseguir a igreja foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não estava procurando a Jesus, ele foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. Veja os versículos 6. Ele disse: eu persegui muitos desses. E agora ele vai contar uma dessas histórias. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, para onde me deram autorização de ir para pegar os cristãos, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem me persegue. Veja o que Paulo está fazendo. Primeiro, Jesus me encontrou. Eu já estive na situação de vocês, mas eu fui encontrado no caminho de Damasco, quando eu nem procurava por ele, quando eu perseguia a sua igreja. Uma luz brilhou e eu ouvi a sua voz. Fica claro exatamente o que eu disse aqui e que nós lemos na liturgia: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. E Paulo enfatiza algumas questões bastante importantes aqui. Ele já havia se identificado com os judeus, e agora ele vai falar em termos que os judeus conhecem bem. Porque quando ele diz aqui: olha, em pleno meio-dia eu vi uma luz brilhando. Por que a ênfase? Porque a ênfase no horário. Meio-dia é o horário onde o sol está mais a pino, onde tem luz para todo lado. E Paulo está dizendo: eu vi uma grande luz que apareceu num sol de meio-dia. Deu para perceber essa grande luz. Os judeus entendiam que Deus é luz. É por isso que Jesus, quando ensina aos judeus, diz: eu sou a luz do mundo. Os judeus conheciam muito bem esse linguajar. E agora então Paulo está dizendo: olha, eu vi uma grande luz. Ele está demonstrando aqui que aquela luz é o Senhor Jesus Cristo, ou que o Deus do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou fazendo nada diferente do que faziam os nossos pais. Eu não estou crendo em nada diferente do que nós sempre cremos. Porque esse que me encontrou no caminho de Damasco é a luz. Mas veja o que ele faz mais.
Quando ele caiu por terra, ele diz, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você for lá no capítulo 9, vai lá, na conversão de Saulo, você vai ver exatamente isso. No versículo 4, quando Lucas está descrevendo o que ocorreu no caminho de Damasco, ele diz: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Às vezes, quando acontece alguma coisa a você, e você vai contar a outras pessoas, você não conta exatamente os detalhes. Você fala no geral: olha, eu estava no caminho e eu ouvi uma voz que chamou o meu nome. Mas Paulo está enfatizando que a luz brilhou e ele ouviu, e o que a voz falou foi: Saulo, Saulo. E por que ele está repetindo? Porque essa era a forma como Deus se apresentava ou chamava os seus servos no Antigo Testamento. Foi isso que Deus fez com Moisés, por ocasião da sarça ardente: Moisés, Moisés. Foi isso que ouviu Samuel: Samuel, Samuel. Então, quando Paulo disse, a voz disse: Saulo, Saulo, ele está identificando a voz com o Deus do Antigo Testamento, que chamou Moisés, que chamou Samuel, e os judeus conheciam essa história. Jesus Cristo é o Deus que chama os seus servos. E aí então ele continua. Depois que ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? A resposta foi, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E por que Paulo está dizendo isso? Porque lá no caminho de Damasco, Paulo tomou conhecimento que perseguir a igreja é perseguir a Cristo, ou perseguir o próprio Deus. E ele está dizendo então para os seus perseguidores: cuidado com o que vocês estão fazendo, não cometam o mesmo erro. Perseguir a igreja é perseguir o Deus que nós cremos. Perseguir a Jesus Cristo é perseguir ao Deus que nós cremos, porque Ele é o Messias, Ele é a luz que brilha. Paulo está anunciando, proclamando o seu Salvador, e ele continua mostrando que, apesar de quem ele era, Deus o havia escolhido. Veja o verso de número 9 a 11. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Paulo está dizendo que, a despeito de tudo o que ele fez, a despeito da perseguição à igreja, do quão terrível ele estava sendo, Deus o escolheu, Deus o chamou, e Deus disse a ele que deveria fazer tudo o que estava ordenado a ele. A salvação depende de Deus, a iniciativa é do Senhor. A graça de Cristo está sendo enfatizada aqui, e isso vai ser repetido na conversa com Ananias, porque ele vai descrever agora. Veja a partir do verso 12: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Veja o que Paulo está fazendo: vocês são piedosos, eu sei que vocês são piedosos, eu também já fui piedoso, eu persegui a igreja, mas quando Cristo me encontrou em Damasco, quando Jesus me encontrou no caminho e me disse o que estava ordenado a eu fazer, um judeu piedoso foi lá me ver. Ananias, veja lá, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ou seja, quem foi ter comigo era alguém que conhecia a lei tão quanto vocês. Ele foi ter comigo, veio procurar-me
e pondo-se junto a mim disse: Saulo, irmão. Este homem piedoso segundo a lei, respeitado entre os judeus, me tratou como um irmão. Ele sabia que eu não era um inimigo. Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. E de novo agora Paulo está identificando a Jesus Cristo como o Deus dos nossos pais. Ele anuncia lá em cima o nome de Jesus, mas a partir de então ele não vai mais mencionar o nome de Jesus. Ele vai cuidadosamente simplesmente usar o Senhor, se referindo a Jesus, dizendo: Ananias me disse que esse lá do caminho de Damasco é o Deus de nossos pais. Te escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, ver ao Senhor Jesus Cristo, ouvir uma voz da sua própria boca. Nas escrituras do Antigo Testamento, muitos homens ouviram uma voz da própria boca de Deus. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo usa muito bem as palavras aqui, porque ele está dizendo aqui: olha, esse Ananias chegou lá, eu estava cego. E esse Ananias disse: o Deus dos nossos pais te escolheu, recobre a vista. Mas a esperança de Israel não era no Messias que abriria os olhos aos cegos? Era essa a esperança de Israel. O Messias abrirá os olhos aos cegos. Este homem abriu os meus olhos. Este homem me tirou da minha cegueira. E ao falar que havia recebido o batismo, ele está mostrando ou apontando para a purificação graciosa de Deus sobre ele. De novo, Paulo escolhe muito bem as palavras. O Deus de nossos pais aponta para o chamado de Moisés. Abra lá em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés apacentava o rebanho de Jetro, ele viu a sarça que ardia e se consumia. Ele ficou curioso, se aproximou daquela sarça. E aí no versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Veja como Paulo está fazendo um paralelo com tudo isso. O Deus dos nossos pais me chamou, Saulo, Saulo. O que eu deveria fazer? O que fez Moisés quando ouviu a voz de Deus chamando: Moisés, Moisés, eis-me aqui? E o que então Paulo está dizendo e estabelecendo é que quando ele ouve a voz do Deus dos pais o chamando, ele vai, ele precisa ir. E a graça de Deus vai ser destacada ainda mais, porque a partir do verso 17: tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Paulo agora está dizendo: olha, vocês estão me acusando de profanar o templo, pois após o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu fui ao templo para orar. Eu não sou um profanador de templo, mas aconteceu algo comigo também no templo. Me veio um êxtase e vi aquele que falava comigo.
E novamente ele está identificando o Senhor Jesus Cristo aqui, dizendo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Ele me advertiu que eu não seria ouvido, mas Paulo ainda contrapõe, e aqui, meus irmãos, parece exatamente a história de Moisés, porque Moisés é chamado: Moisés, vá ao povo falar a respeito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas esse povo não vai me ouvir, esse povo não vai querer me ouvir. E agora veja o que está acontecendo com Paulo. Ele está no templo: olha, eles não vão te ouvir, vá então, saia, fuja de Jerusalém. E Paulo, a semelhança de Moisés, retruca: eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo agora está olhando para a multidão que o perseguia, depois de ter dito: olha, eu já estive nessa situação, eu já fui zeloso com vocês, eu sou zeloso com vocês, eu entendo o que vocês estão fazendo, eu entendo que vocês estão achando que eu estou contra a lei, mas eu fui encontrado por Jesus Cristo, Ele me salvou, Ele me comissionou apesar de mim, a sua graça me alcançou. Ele disse para que eu fugisse, e eu ainda disse a Ele: Senhor, todo mundo sabe que eu matava crente, todo mundo sabe que quando matavam a tua testemunha Estevão, eu estava ali, as vestes de Estevão foram colocadas nos meus pés. Agora Paulo está indo um pouco mais além na sua acusação contra aqueles homens: o que vocês fizeram comigo, eu fiz com Estevão. Apesar disso, Jesus me salvou. Veja o finalzinho: mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Ao anunciar Jesus Cristo, Paulo fala dos pecados daquele povo e diz: há esperança para isso. Vocês me perseguiram, vocês estão perseguindo a Cristo, vocês estão perseguindo a igreja de Cristo, vocês quase me mataram, eu matei a Estevão, mas Deus me salvou, Deus pode salvar vocês. Paulo está apontando para a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo ele diz: eu não sou um profanador de templo. Meus irmãos, ao testemunhar sobre Cristo, é Ele que precisa brilhar, é Ele o Deus de toda graça. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu disse que nós precisamos nos identificar com os ouvintes. Isso não significa que você precisa fazer as pessoas se sentirem bem com elas mesmas. Pelo contrário, elas precisam tomar consciência dos seus pecados, porque ao ter consciência dos seus pecados, Jesus Cristo será anunciado, a única solução para o pecado do povo. A pregação é: apesar de você, Deus é gracioso. Apesar das suas falhas, Jesus tem misericórdia. Apesar de tudo que você fez, a salvação, a graça. Jesus Cristo é o Redentor de pecadores. O Evangelho diz respeito primariamente a Ele, aquilo que Ele fez para a glória de Deus Pai. Porque enquanto os pecadores entenderem que eles merecem algo da parte de Deus, não há salvação, não há redenção. Às vezes nós queremos fazer as pessoas se sentirem bem com elas mesmas, enquanto a lei do Senhor vem para que elas se sintam mal, para que todos sejam culpados perante Deus, para que eles entendam que não há como fugir da ira vindoura, exceto por Jesus Cristo. Um professor meu, dando aula de aconselhamento, Vadislau, disse que uma vez uma pessoa chegou no seu gabinete dizendo assim: eu não presto, eu não valho nada, eu sou terrível,
e começou a se menosprezar e falar o quão baixo ela era. E depois de ouvir tudo aquilo, ele perguntou assim: o que vocês diriam a essa pessoa? Talvez muitos de nós dissessem assim: não, que isso? Isso não é assim não. Para com isso. Pois o que ele disse foi: graças a Deus, você já entendeu quem você é. Eu demorei muito tempo para descobrir. E a partir daí, ele falou sobre a graça de Cristo. Porque a graça é para quem já entendeu a sua miséria. Quem entende o quão pecador é diante de Cristo, entende o que é salvação pela graça mediante a fé. É por isso que Jesus diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Anuncia Cristo, anuncia a graça de Cristo, mas para isso confronte os pecados dos homens, identificando-se com eles, dizendo: eu não sou melhor do que isso, eu também mereci o mesmo que você. Eu mereci a mesma condenação, talvez eu merecesse condenação pior. Paulo costumava fazer isso, né? Jesus salvou a mim, o principal dos pecadores. E quando Paulo fala isso, ele está mostrando para os seus ouvintes: olha, você salvou a mim, ele salva vocês também. A graça de Cristo precisa ser anunciada. Então seja grato. Porque se você está aqui hoje, se você entende quem é Jesus Cristo, foi porque Ele buscou a você, foi porque Ele escolheu a você, foi porque Ele te encontrou, não no caminho de Damasco, mas onde você estava, no momento em que você creu de todo o coração. Foi Ele quem te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, a despeito de todas as suas faltas, porque há perdão para os pecados. Seja grato. E ao testemunhar, não fique gastando tempo falando a respeito do quão bom você é, mas mostre que por causa de Cristo, do Deus maravilhoso, e apesar de você, existe redenção. Não só salvação, mas tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você possui, é por causa da graça, é por causa da bondade do Senhor. Então use a sua vida, use os seus dons, use tudo que Ele tem dado a você, a fim de apontar para o seu glorioso Redentor. Mas há um lembrete aqui para nós. Nós estamos no tempo em que as pessoas estão desandando muito rapidamente a sua língua a falar mal da igreja de Cristo. Lembre-se que perseguir a igreja de Cristo é perseguir o próprio Jesus Cristo. Cuidado, porque o noivo tem ciúmes da sua noiva. Ele não quer a sua noiva perseguida, Ele é o vingador da sua noiva. Ele não quer a sua noiva ridicularizada, Ele tem zelo por sua noiva. Cuidado ao falar da igreja de Cristo, não brinque com isso. Você tem cumprido o seu chamado para ser uma testemunha de Cristo? Você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor te dá? Fique atento, não deixe passar os momentos que Deus concede, preciosos momentos, para exaltar a Cristo e para apontar para Cristo, seja falando a não crentes, seja falando e testemunhando a irmãos. Diariamente nós temos momentos que o Senhor nos dá para exaltar a majestade de Jesus Cristo. Identifique-se com aquele que você fala: você não é superior, você é tão carente quanto aqueles que ouvem a mensagem. A diferença é que você já foi alcançado, já foi encontrado. Você era cego, agora você vê. Não menospreze aqueles que ainda estão nas trevas. Não se ache melhor do que eles. Tenha misericórdia. Ao vê-los fazendo escolhas erradas e pecaminosas, não se vanglorie
por não fazer as mesmas, pois você estava naquela mesma condição. Anuncie isso. Se houve salvação para você, há para qualquer um. Proclame a Cristo. Não fale de você, não exalte a sua vida, exalte ao Senhor Jesus Cristo e olhe para Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele foi enviado pelo Pai no tempo certo, ou na oportunidade certa. E vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Deus de toda glória se fez homem e se identificou com aqueles a quem Ele iria salvar. É claro que Ele não era um pecador como os homens, mas Ele também se fez homem. Ele nunca pecou, mas assumiu o pecado do seu povo, as faltas do seu povo. E como diz Paulo aos Filipenses, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Paulo, ao falar sobre o nosso único mediador, identifica-o com os homens. Veja, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, lá no capítulo de número 2. Porquanto há um só Deus, verso 5, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É sobre este Cristo que nós falamos. Jesus vem no tempo oportuno, Jesus se identifica com os homens, Jesus exalta a majestade do seu Pai e a dele mesmo, porque toda a sua obra é a fim de que o seu Pai seja glorificado. Veja a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, e você vai ver exatamente isso. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que o escolheste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me confiaste a fazer, e agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A oração de Jesus foi para que o Pai fosse glorificado na sua obra. E qual foi a sua obra? Manifestar o nome do Pai aos homens, morrer pelos homens. Qual é o resultado disso tudo? Filipenses, capítulo 2. Verso 9. Depois que Paulo diz que Jesus se identificou com os homens, que ele se fez servo, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Paulo continua dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você é uma testemunha dele, você foi salvo por ele. Viva para a glória dele, exalte o nome dele, proclame a sua obra, seja testemunha fiel para a glória de Deus.